Graças a paz, igreja. Abra sua Bíblia. No livro do Gênesis, capítulo 1. Livro do Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Verso 26. Gênesis 1, 26. 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Deus nos chamou para que, por meio da oração, nós administrássemos o universo com Ele. Se nós tivéssemos noção do que essa palavra, de fato, comunica, nós teríamos uma postura totalmente diferente nas nossas orações quando nós nos propomos a fazê-lo. Eu não sei qual é a forma de Deus. Eu não sei se Deus tem forma. Eu não sei se Deus é alto ou baixo. Uma coisa é certa: Deus não é um ser disforme. Deus não é um ser abstrato, que não tem uma forma definida. Deus é um ser pessoal, divino, soberano, poderoso e santíssimo. Mas o texto do Gênesis mostra que Deus sentiu o desejo no coração dele de criar o homem, o ser humano, conforme a imagem e semelhança dele. Ou seja, existe algo de nós, na nossa forma, no nosso biotipo, que lembra Deus. E existe algo no nosso estereótipo que lembra Deus. Nós temos alguma coisa que parece com Deus. Nós temos alguma coisa que se assemelha a Deus. Ou posso dizer, nós temos muita coisa que se parece com Deus. Não significa dizer que nós somos pequenos deuses. Nunca seremos, não somos e nunca seremos. Mas uma coisa é certa: existe a gênese de Deus em nós. Existe a imagem de Deus em nós. Nós refletimos a pessoa de Deus. Os anjos, todos eles, sejam eles caídos ou os anjos santos que estão na presença do Senhor, todos eles, quando nos olham no meio de todas as criaturas que estão criadas, eles vão saber que nós somos aqueles que foram criados à imagem e semelhança dele. Facilmente nós seremos identificados. Nenhuma outra criatura vai poder ter um discernimento acerca do que Deus nos criou, senão os anjos. Os anjos, eles têm essa facilidade, eu vou dizer, de identificar. São as outras criaturas que não são seres humanos que conseguem identificar. Nenhuma outra criatura consegue nos identificar como ser humano. Se a gente for para o meio de uma floresta, para o meio de uma selva, para os animais, nós somos apenas mais outros animais, outros seres, né? E aí, dependendo da situação, eles atacam ou fogem de nós, mas para os outros animais, nós somos mais um animal. E aí é por isso que eu sou contra essa
teoria da ciência de que diz que o homem é um animal racional. Nós não somos animais. Nós somos seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é facilmente identificado por outras criaturas, além de nós, que são os santos anjos do Senhor. Então, nós temos muito de Deus em nós. E o que é interessante, William Shakespeare, na sua peça O Menestrel, ele fala uma coisa interessante acerca de nós, dentro do aspecto filosófico. Ele diz: nós temos muito mais dos nossos pais do que o que nós pensamos ter. Nós carregamos muitas características dos nossos pais, características genéticas e comportamentais. Eu faço um paralelo, né, entre o que esse filósofo diz e o que Deus está dizendo aqui na sua palavra. O que Moisés, inspirado por Deus, escreveu aqui na palavra dele, dizendo que eu e você, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não por uma questão de vaidade, de presunção, não por um fator de hedonismo, mas é importante nós sabermos que nós não somos pouca coisa. Nós não somos pouca coisa, não é para nos envaidecer, mas para isso serve para nos dar uma convicção, um posicionamento de quem nós somos, do que você é. E sendo o que nós somos, o que é que nós vamos fazer com aquilo que nós somos? E por que nós somos o que somos? Por que Deus nos criou à imagem e semelhança dele? Uma coisa é certa: Deus, ele quer se realizar através de nós, assim como um bom pai quer se realizar através de um filho. Todo bom pai, ele deseja ver no filho aquilo que tem de melhor nele, e aquilo que ele não conseguiu ser, ele quer que nos filhos aconteça na vida deles de bom aquilo que não aconteceu na sua própria vida. O nosso Deus, quando ele olha, tem um determinado momento que ele está olhando para o povo de Israel, e agora me falta o endereço, e ele chama o povo dele de bichinhos de Jacó. Ou seja, quando ele vê a geração, quando ele vê a descendência de Jacó, aquelas 70 pessoas que entraram lá no Egito, né, que se tornaram aí mais de 3 milhões, e ele olha e fala: bichinhos de Jacó. Olha a forma carinhosa com a qual Deus nos trata. E ele nos chamou para que nós administrássemos o universo, principalmente por meio da oração. A oração, ela não é somente sons emitidos ou palavras jogadas ao vento. A oração é algo que cria, é algo que transforma. A oração, ela é algo tão forte, que nós não vamos saber definir o que a oração é capaz de fazer e o que de fato é oração. Por mais que nós tenhamos esse entendimento de que oração é um diálogo que nós temos com Deus, mas oração é como se fosse algo do faz acontecer de Deus através das nossas vidas. É aquilo do faz acontecer de Deus através da nossa vida. E quando eu digo que o Senhor Deus nos chamou para administrar o universo, juntamente com Ele, por meio da oração, veja a oração que Josué fez na guerra, quando o sol parou, quando a lua se deteve. Veja a oração que Ezequias fez, quando o relógio do sol de Acais declinou alguns graus. Veja a oração que Moisés fez, ou mesmo o gesto que Moisés fez, não chegou nem a orar, o gesto que Moisés fez quando levantou o cajado e aquele mar se dividiu em dois. Então vamos olhar para todas essas situações na Bíblia Sagrada e a gente olha assim como se fosse algo assim, mas é algo que Deus quer fazer através das nossas vidas. E para isso é necessário que nós tenhamos essa convicção de quem nós somos. E existe um ser, né, que está perambulando por aí, que quer tirar de nós esse foco, que quer tirar de nós esse entendimento, e muitas vezes ele consegue tirar esse foco, esse entendimento que nós temos, ou que precisamos ter de quem nós somos, através das mais diversas táticas, através das mais diversas maneiras que ele usa para nos ludibriar, como lá no começo, o que ele fez com
Adão e sua esposa Eva. Ele continua usando aquelas mesmas táticas, a tática do engano. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que nós fomos criados com um propósito. Ele sabe que Deus nos criou com um objetivo. E a nossa oração, sim, a nossa oração tem poder, a fala tem poder. Isso nós comentamos outro dia. Nós não somos igual um cão que late, igual um gato que mia, igual um passarinho que canta, latiu, ficou, miou, ficou, cantou e ficou. Não. O som que nós pronunciamos, que é um som inteligível, é o som da nossa voz, é o som de uma palavra criadora, de uma palavra transformadora. E quando é que essa palavra, assim como a palavra de Deus foi criadora, é transformadora a nossa palavra? Quando nós nos propomos a orar. Irmãos, eu falava hoje de manhã na casa de recuperação que a vida, ela é seletiva. A vida é seletiva. Nós precisamos entender que as provas que a vida nos dá, não é para nos reprovar, assim como o professor na sala de aula passa uma determinada avaliação para o aluno, não é para dizer, não, eu vou derrubar esse aluno, vou baixar ele de série. Eu vou pegar esse estudante, eu vou tirar ele dentro da faculdade. Quanto mais eu exigir conhecimento dele, mais eu vou empurrar ele para fora da faculdade. É esse o objetivo dos educadores? O objetivo é esse? Não, o objetivo é promover. Então nós precisamos entender que a vida ela é seletiva sim. Deus não lida com covardes. Aliás, a palavra de Deus diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Me parece que é Deuteronômio 10:16. Se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Um Deus que decide, um Deus que age. Um Deus que para ele trevas e luz é tudo a mesma coisa. Um Deus que tem o domínio sobre todas as coisas que estão criadas no universo, até mesmo sobre nós, até mesmo no mundo das trevas, mas colocou em nós essa aptidão de ter domínio sobre essas coisas que estão criadas nessa baixa terra. Ele colocou. E nós passamos, além de nós somos, interessante, né, quando a vida é seletiva, o próprio Deus nos selecionou para estar aqui, né? Eu vou usar uma outra palavra que pesa menos na sua cabeça. Deus escolheu-nos para que nós estivéssemos aqui. Hoje, de acordo com o censo de 2022, nós somos 203 milhões de habitantes no Brasil. 203 milhões e alguma coisa. Isso é o último censo de 2022. A genética diz, os geneticistas dizem que são cerca de 60 milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo lá no útero inidado da mulher. No meio de 60 milhões é a população de Beijing, da China, e no meio de 60 milhões você foi escolhido. Você foi o separado. O seu nascimento, a sua existência não é por acaso. 60 milhões, ou 59 milhões de indivíduos concorreram com você. E você está aqui. E você veio, você passou a existir no meio de 60 milhões. Veja só que lá em João capítulo 15, versículo 16, um texto que eu gosto muito de citar para a igreja, que diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Hoje eu experimentei, ainda hoje eu experimentei disso que eu estou falando para vocês, diante do meu Deus. Hoje eu experimentei isso que eu estou falando para vocês. Portanto, meus irmãos, nos proponhamos em orar, interceder pelas nações, pelas autoridades, pelos nossos que estão perdidos. Oremos pelas vidas que precisam se chegar ao altar do Senhor, e muito mais do que isso também, nós precisamos tomar atitude, nós precisamos agir, para que Deus tenha misericórdia de nós e revele o seu plano através da nossa vida. Amém? Vamos orar.